Boa noite, irmãos. Muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, neste templo aqui em Paú, para cultuar e adorar o nome do Senhor nesta quarta-feira. Quarta-feira que o Senhor nos deu dia, nos dá essa oportunidade, que possamos neste momento estar orando, entregando assim o culto ao Senhor, que Ele possa nos fortalecer, nos sustentar, que Ele possa nos abençoar. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais este momento. Obrigado, Deus, por nossa vida, obrigado pela nossa igreja, obrigado por aqueles que estão aqui, que o Senhor possa nos fortalecer como igreja, na parte de louvor, na parte de técnica, na parte de pregação, na parte de direção do culto, que o Senhor possa estar neste momento recebendo esse culto como cheiro suave e agradável ao Senhor. Que tudo que fizermos aqui seja para honrar e para glorificar o Teu nome, Pai. Cuida de nós, cuida da nossa igreja, cuida das nossas famílias. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão necessitando de uma cura física, não só pelo Covid, mas por outras enfermidades que o Senhor possa estar restaurando. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão nas suas casas, se cuidando, proteja-os, sustente-os, fortalece-nos, ó Deus, como igreja. Eu oro e agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Jesus é maravilhoso. Nós vamos estar cantando neste momento, meu Jesus maravilhoso é. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vamos novamente cantar, adorar ao Senhor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. É bom estar na casa do Senhor. É bom quando nós podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor, quando nós podemos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Que Deus possa abençoar sua vida, que você possa estar ligado realmente na presença do Senhor neste momento e que nada venha atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. Irmãos, nós estamos na quarta-feira missionária, né, e em campanha de missões estaduais, alegres por mais uma campanha, estar podendo participar com os irmãos. Nós sabemos da alegria que os irmãos têm de poder estar participando das campanhas, e é muito bom poder contar com você, saber que você está aí do outro lado, né, nos ajudando para que a palavra do Senhor possa chegar a todo canto do nosso estado. Como nós fizemos em missões mundiais, agora nós vamos trabalhar muito mais na campanha de missões estaduais. Como os promotores sempre costumam ouvir dos nossos coordenadores, que essa campanha será a campanha mais importante de todos os tempos, né? E ela será realmente uma campanha especial para a nossa vida, porque você e eu, nós fomos chamados a fazer discípulo. E você tem este compromisso de poder pregar a palavra do Senhor em todo lugar. Onde você estiver, você é um discípulo do Senhor, chamado a pregar a palavra do Senhor. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 54, 13. Isaías 54, 13. E ali nós vamos encontrar a divisa da nossa campanha. Isaías 54, 13 diz assim: e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Quando nós nos tornamos discípulos do Senhor, nós promovemos a paz em torno de nós. Nós promovemos a paz do Senhor. A paz que o Senhor nos dá, nós levamos às pessoas que estão ao nosso redor. E você está sendo comissionado pelo Senhor. A partir do momento que você levantou sua mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi convocado a ser discípulo do Senhor. E você tem essa obrigação, né? Não é apenas uma convocação, é uma obrigação nossa de estarmos pregando a palavra do Senhor e fazendo discípulo. E o tema da nossa campanha diz: chamado a fazer discípulo. Vamos juntos, você aí na sua casa e nós aqui no templo, vamos recitar esse tema? Chamado a fazer discípulo. Muito bem, que você possa não somente falar, mas fazer discípulo na sua vida cristã, que você possa a cada dia orar por essa pessoa, estar intercedendo por essa pessoa, busque ao Senhor. Se você ainda não tem alguém para ser discípulo do Senhor, que você possa estar orando ao Senhor, para que Ele possa enviar essa pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor irá colocar alguém na sua vida, para que você possa fazer discípulo. E nós vamos orar neste momento por esta campanha. Nós vamos orar suplicando ao Senhor, para que Ele possa estar falando ao seu coração, e que a cada dia você possa sentir essa responsabilidade na sua vida. Santo e amado Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua presença. Nós somos gratos, Senhor Deus, por sermos escolhidos por Ti a fazermos discípulos, Senhor. Que Tu possas estar nos abençoando, para que
realmente esse seu ide, Senhor Deus, possa arder em nossos corações a cada dia. Que essa chama missionária, Senhor Deus, nós não deixemos ficar perdida, mas que possamos deixar ela acesa nos nossos corações a cada dia, para que possamos ter pessoas rendidas ao Teu reino, almas ganhas para Ti. Também lhe suplicamos, Senhor Deus, pelos nossos missionários, todas as 45 famílias de missionários que estão espalhadas pelo nosso estado. Que Tu esteja abençoando ricamente a cada um em especial. E suplicamos, Senhor Deus, por aqueles que estão passando por enfermidade neste momento, Senhor, que Tu esteja com as Tuas mãos poderosas sobre a vida desses nossos queridos e que em breve possam estar restabelecidos para continuar a pregar a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu cuidado com a nossa convenção. Que Tu esteja abençoando, Senhor Deus, a vida do pastor Fábio Daniel, que tem nos conduzido, Senhor Deus, nessa campanha. Que Tu esteja abençoando a sua vida, a vida da sua família, sustentando, Senhor Deus, com todas as suas necessidades, Senhor Deus. Que Tu esteja suprindo o Teu servo, renovando cada dia as suas forças para continuar o seu trabalho. Muito obrigada por este culto que já estamos prestando a Ti. Que não seja um culto a mais em nossas vidas, mas que possamos sair deste culto renovados com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós, além de estarmos um culto missionário, também estamos num culto de oração. E nós temos alguns pedidos de oração neste dia. Temos alguns irmãos enfermos, nós queremos que os irmãos estejam orando pelo irmão Zé Fernando, pelo irmão Washington, pelo pai do irmão Francisco, que não está bem de saúde, foi para o hospital, né, e os irmãos estejam orando, irmão Darcy, né, o seu pai, né, irmão Francisco. Vamos orar pela vida do pastor Marcelo, da irmã Luciene, que nós possamos estar com os nossos corações preparados para o próximo domingo. Não será um culto, né, onde nós não sentiremos tanta alegria, né? Nós sabemos que Deus tem um plano para cada um e sabemos que Deus tem um plano para a vida do pastor Marcelo e da irmã Luciene. E nesses quase 18 anos aqui, muitas coisas aprendemos com este casal. Muitas coisas vivemos junto com esse casal. E eles fazem parte da nossa família, da família IBP. Né? Faz parte da sua família. E nós queremos que você esteja ligado no próximo domingo, no culto, onde nós iremos agradecer ao Senhor por esses 18 anos que o pastor Marcelo esteve aqui conosco, mas nós sabemos que ele estará sempre em nossos corações. É uma família muito amada, muito querida, a irmã Naara, o irmão Leander, né, que sempre estiveram aqui conosco, que os irmãos estejam orando por essa família, continue em suas orações essa família, para que Deus possa estar abençoando esses queridos onde o Senhor os colocar. Nós sabemos que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós e tenho certeza que Deus irá colocar no coração do pastor e da irmã Luciene o local onde eles irão trabalhar conforme a sua vontade, né? Porque eles estão sempre direcionados pelo Senhor. Continue orando também pelas famílias enlutadas. Nós temos algumas famílias, a família do meu cunhado, né, que perdeu o seu cunhado também, o Samuel. Infelizmente, ele não resistiu às sequelas do Covid e essa semana ele faleceu. Esteja orando pela irmã Tânia, que é a esposa dele, seus filhos, toda a família, porque é um momento muito difícil e nós sabemos que muitas famílias estão chorando neste momento. Continue orando por aqueles, a irmã Graça, que a sua filha Graciele também está com suspeita de Covid, né? O irmão José Fernando com suspeita de Covid. Então, irmãos, são muitos pedidos
muitas pessoas enfermas, mas também nós queremos agradecer por aqueles que já se recuperaram, né? E é uma alegria quando nós podemos ver, através dos vídeos, o Facebook mostrou o Valdemar, ali da Ilha das Flores, chegando em casa, recuperado pelo Covid. Então, é uma alegria quando nós podemos ver também essas pessoas sendo curadas. Então, que Deus possa estar abençoando a vida dos nossos queridos. E continue orando pela igreja, irmãos. A porta do templo, ela está fechada, mas a igreja, ela continua trabalhando. Então, que você possa continuar com as suas ofertas, com o seu dízimo. Não esqueça que a igreja, ela necessita do seu trabalho, né, para poder continuar a obra do Senhor, porque a obra, ela não para. Mesmo em meio à pandemia, nós temos missionários trabalhando, nós temos pastores trabalhando, e a igreja continua a fazer a obra do Senhor. Deus não dorme, e nós também não podemos dormir neste momento de pandemia. Nós temos que continuar a obra para que fomos convocados a fazer. Que Deus possa estar abençoando sua vida. E eu vou convidar neste momento a irmã Cristiana, que esteja orando neste momento, colocando essas vidas no altar do Senhor. Oremos, queridos. Santo e maravilhoso Deus, Pai. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos na Tua presença, meu Deus, na Tua casa, Senhor Deus, para Te louvar e para Te bendizer. Sabemos, Senhor Deus, que muitos irmãos aqui não estão nos seus lares, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que a nossa igreja, Senhor Deus, está neste momento, prestando o nosso culto, ó Pai, da forma que é possível, Senhor Deus. Um número reduzido aqui, mas os demais irmãos nos seus lares, ó Pai, conforme orientação, Senhor. E nós Te glorificamos, ó Pai, porque em meio a tudo isso que surgiu, Senhor, nós sabemos em quem nós temos crido, ó Pai. E o Senhor continua a nos sustentar, ó Pai. Te louvamos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia para com cada um de nós, ó Pai. Por todos esses pedidos que a irmã Fabiane colocou aqui, Senhor Deus. Por cada irmão que carece das nossas orações, ó Pai. Te glorificamos, Senhor Deus, porque muitos já se recuperaram, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor Deus. E Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, a nos abençoar. Que o Senhor continue a nos sustentar, ó Pai. Porque somos falhos, Senhor Deus, e nós carecemos da Tua misericórdia, ó Pai. Tu sabes, Senhor Deus, o que a Tua igreja tem passado, Senhor Deus, ao longo desta pandemia, Senhor. E nós confiamos, ó Pai, que é o Senhor quem nos sustenta, ó Pai. O Senhor é quem nos conduz, ó Pai, a cada passo nosso, ó Pai. E é por isso que nós Te glorificamos, ó Pai. E clamamos, Senhor Deus, que o Senhor continue a nos abençoar. Continue, Senhor Deus, a nos dar paciência, ó Pai. Sabemos, Senhor, que muitos irmãos já estão ficando agoniados, ó Pai, de ficarem em casa, querem estar na Tua casa, Senhor Deus, querem estar em comunhão com os demais irmãos. Mas ainda, Senhor Deus, pedimos que o Senhor acalme os nossos corações, ó Pai. Ainda pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê tranquilidade para que possamos esperar no Senhor, para que esse retorno, Senhor Deus, seja breve, seja tranquilo e seja sereno, ó Pai. É por isso que nós confiamos em Ti, Senhor Deus. É por isso que a cada dia nós lançamos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, todas as nossas angústias e também todas as nossas alegrias, ó Pai, porque nós cremos num Deus vivo, cremos num Deus eficaz, ó Pai. Continue, Senhor Deus, a sustentar a Tua igreja. Continue, Senhor Deus, a abençoar a Tua obra, Senhor Deus, porque essa obra não é nossa. A obra é do Senhor. Somos apenas, ó Pai, instrumento nas Tuas mãos. Usa, Senhor, usa-nos conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. É por isso que nós Te oramos, Te agradecidos Te somos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, a partir do próximo sábado, eu e a irmã Laureni, nós estaremos à tarde aqui na igreja, e nós iremos fazer biscoito missionário. Tá? Você está convocado e convidado a vir à igreja e comprar esses biscoitos, né, para o seu café da tarde, para o seu café da manhã. Então, você vai contribuir com missões através do biscoito missionário. A irmã Laureni me procurou essa semana
e me fez essa sugestão, o que eu achava, e eu gostei da ideia, e nós duas abraçamos essa ideia, e vamos levar para você o biscoito missionário. Então, você está convidado e convocado a vir comprar esses biscoitos, tá? E assim nós vamos estar contribuindo para a campanha de missões estaduais deste ano. E para a campanha deste ano, nós temos aqui o pastor Fábio Daniel, que estará nos falando nessa noite. Ele é o nosso coordenador, né, de missões aqui no estado. E é um prazer, pastor, recebê-lo. Nós gostaríamos que o pastor já estivesse vindo, caminhando. Nós vamos orar pela vida do pastor. E eu vou pedir ao pastor Madison que esteja orando pela vida do pastor Fábio Daniel. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos o imenso privilégio que é estarmos na Tua casa, o privilégio que é sermos cooperadores com a obra do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem levantado as igrejas, mesmo nesse momento de adversidade, fazendo, ó Deus, considerar a importância do trabalho missionário, fazendo despertar, ó Deus, aos cristãos a importância desse trabalho missionário. Levanta a Tua igreja, ó Deus, aqueça a Tua obra no coração de cada cristão, de cada batista nesse estado, ó Deus. Fortalece a liderança missionária nesse estado. Ó Deus, esses campos que estão brancos para a colheita, ó Deus, que o Senhor possa levantar, no caso, ceifeiros, ó Deus. Levanta os obreiros, ó Deus, para colher, que a Tua obra seja feita, que a Tua obra seja anunciada, ó Deus, e que a Tua igreja seja edificada. Abençoa, ó Deus, o pastor Fábio Daniel, com a palavra nessa noite, que de fato, ó Deus, essa mensagem possa vir ao encontro, ó Deus, das pessoas que estão ouvindo, para que possam ser despertadas também para missões. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês, amados, que o mundo mudou. Hoje completamos 100 dias em que estamos em isolamento em nossas casas. O mundo mudou, mas a nossa mensagem, ela não muda. A nossa mensagem continua a mesma há mais de 2000 anos atrás. Mas a forma de comunicar essa mensagem foi que mudou. Por isso que você está na sua casa e nós estamos aqui no templo, fazendo o nosso melhor para que a adoração chegue até você, porque você é a igreja do Deus vivo, e num só corpo, e numa só fé, num só espírito, nós nos unimos nesse momento em adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, ou para ligar a sua Bíblia, se você tiver aí no celular. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Nós vamos ler o texto que tem como título a pesca maravilhosa e também a chamada dos primeiros discípulos. Como a Fabiane falou, a promotora de missões da igreja, nós estamos em plena campanha de missões estaduais com o tema chamado a fazer discípulo. O nosso tema está realmente no singular. Por que está no singular? Porque o chamado a fazer discípulo é individual, intransferível e universal. Não é apenas missão do pastor Marcelo, pastor dessa igreja. Não é apenas missão dos 45 missionários que estão de norte a sul nos 78 municípios do estado, mas é sua missão e é minha missão anunciar o evangelho de Jesus. Lucas capítulo 5, de 1 a 11, eu vou ler, você acompanha, diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam ali lavando as suas redes. Entrando Jesus em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para dentro do lago e lance as vossas redes para a pesca. Simão, pois, disse: Mestre, nós trabalhamos uma noite inteira e nada pescamos e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as nossas redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes
de modo que as redes se rompiam. Acenaram então para os outros companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que os barcos quase iam a pique. Verso 8, ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois a pesca que haviam feito e a admiração que tomara conta de todos os que com ele também estavam, bem como de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão Pedro. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Vou repetir o finalzinho do verso 11. Depois de levar o barco para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Meus amados irmãos, a minha reflexão com você nessa noite tem como tema chamado de todos, mas a missão é de cada um. Ainda que você esteja em casa, isolado, ainda que você esteja em casa, cuidando da sua saúde, cuidando da sua família, você com certeza há de convir comigo que o tempo que estamos vivendo é um tempo estranho, é um tempo difícil. Eu estava comentando com o pastor Marcelo ali no banco agora, que estamos vivendo um tempo muito difícil, talvez o tempo mais difícil da nossa história. A igreja talvez teve outras situações piores, como perseguição ao longo da sua história, mas esse tempo que estamos vivendo é um tempo em que o templo está vazio, as pessoas estão em casa, estamos longe um do outro, mas a igreja de Jesus não para, porque a igreja de Jesus sou eu e também você. Quando eu falo em chamado de todos, missão de cada um, talvez você ache que porque você está em casa, porque você está no seu comodismo, sentado agora, ouvindo a palavra de Deus, talvez alguns já estão até de pijama, esperando o culto terminar, para jantar e ir para a cama. Estamos vivendo a era do comodismo, de ligar a televisão, de ligar o celular, de ligar um tablet e ter o culto na nossa casa. Eu não preciso sair de casa, eu não preciso tirar o carro da garagem, eu não preciso andar até a igreja, porque a igreja está vindo até mim nesse tempo. Mas, amados, eu quero dizer para você que não é tempo de comodismo. A igreja não está parada, a igreja não está isolada. A cidade de Vila Velha, mais precisamente aqui o bairro de Paú, precisa conhecer a graça de Deus. E eu sou chamado por Deus, você é chamado por Deus, a missão é minha, a missão é sua de anunciar o Evangelho. O texto que lemos fala que Jesus, quando está ali na beira do lago de Genezaré, ele começa o seu ministério e começa a chamar os primeiros discípulos. E o que mais me chama a atenção é que logo depois que ele prega, o texto não fala o que ele pregou, não fala quanto tempo ele pregou, mas aqueles homens que tinham passado uma noite em alto mar, uma pesca frustrante, uma pesca em que nada apanharam, voltaram para casa com prejuízo, voltaram para casa desgastados emocionalmente, e de repente encontram-se com um homem, até então desconhecido, ninguém sabia quem era aquele homem, ninguém sabia quem era aquele que estava à margem do lago de Genezaré. Mas uma coisa é certa, aquele homem, aquele dia, aquele momento, iria mudar a vida daqueles homens para o resto de suas vidas. E logo depois, você vai entender comigo por quê. Eu quero deixar para você nessa noite algumas razões porque eu creio que o chamado é de todos, mas a missão é de cada um. Primeiro, o chamado é de todos, a missão de cada um, porque eu preciso renunciar a coisas na minha vida. Eu preciso renunciar, você precisa renunciar coisas em sua vida. O verso 11 diz que logo depois de ouvirem o chamado de Jesus, de agora em diante, não serão mais pescadores de peixes, mas sim pescador de homens. O verso 11 diz, imediatamente eles deixaram tudo, eles abriram mão de tudo, renunciaram a tudo e começaram a seguir Jesus. A palavra renunciar, na língua portuguesa, no nosso Aurélio, significa desistir de algo. Renunciar é abdicar, renunciar é recusar, renunciar é abrir mão do direito que você tem e entregar a uma outra pessoa. Automaticamente, quando ouviram o chamado a fazer discípulo, aqueles homens deixaram tudo. E eu posso dizer para vocês, amados que estão aqui, e também você que está em casa,
que não foi uma decisão fácil. Aqueles homens não estavam apenas deixando as redes, não apenas estavam deixando o barco, não somente aquela pesca que provavelmente foi a maior pesca de suas vidas. A Bíblia fala que as redes se rompiam e eles tinham que chamar outros barcos, outros amigos para ajudá-los naquele momento. E naquele dia não comeram um peixe sequer daquela pesca. Naquele dia abandonaram o barco, abandonaram a pesca, abandonaram tudo, renunciaram a tudo para seguir o chamado de Jesus. Amado, você que está me ouvindo, eu pergunto para você, você está disposto a renunciar a alguma coisa na sua vida? Você está achando que a vida está fácil porque você está em casa? Eu sei que emocionalmente, além de pastor, assim como o pastor Marcelo, eu sou psicólogo, eu sei que é um momento difícil para a saúde mental de cada um de nós, mas tem gente que está achando que a vida está boa. Tem gente que está achando que quando a igreja voltar ao normal, não precisa vir à igreja, já se acomodou, a igreja pode continuar fazendo culto online e eu vou ficar em casa. Não, meus amados, há um mundo para ganhar, há um estado para pregar a palavra, eu preciso renunciar coisas na minha vida. E o chamado? O que é chamado? Chamado tem a ver com vocação, chamado tem a ver com convite. Jesus diz, de agora em diante vocês serão pescador de homens. Era um chamado, era um convite. Em Mateus, capítulo 16, verso 24 a 26, Jesus diz assim, então disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O convite de Jesus é um convite à renúncia. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer cumprir o chamado a fazer discípulo, nesse tempo tão difícil, é necessário renunciar. Ele diz assim, negue-se a si mesmo, abra mão de coisas na sua vida. Existem vários chamados. Há o chamado coletivo, para a igreja. Há o chamado individual, para cada um de nós. Há o chamado para a igreja, para o pastor, para o missionário. Há o chamado temporal. Por exemplo, o pastor Marcelo teve um chamado, 18 anos aqui. Deus está o levando para um outro lugar, que ele não sabe, mas Deus já sabe onde que está. Cumpriu o seu chamado aqui por 18 anos. E eu digo para você, isso não é para você desanimar. No meio da pandemia, a igreja vai ficar sem pastor. Amados, abramos os nossos olhos e olhemos além do horizonte. Deus está preparando com certeza algo para a vida do pastor Marcelo e algo para a vida de vocês. Mas é necessário renunciar a coisas em nossas vidas. E quando eu olho para esse texto, renunciar àqueles homens ao estilo de vida, renunciar ao seu sustento, renunciar à sua segurança econômica, que era a pesca, que era o trabalho. Eles eram sócios de um negócio, eram donos de um barco. E eu falo com propriedade da pesca, sabe por quê? Eu não pesco. Mas eu fui pastor numa cidade onde as minhas ovelhas eram, a maioria deles, pescadores. Aqui bem perto, a 100 quilômetros de distância, há uma cidade chamada Anchieta. E eu fui pastor num lugar chamado Ubu. E ali, a comunidade toda é pescadora. E aqueles homens saíam da terra para pescar em alto mar, no interior ali da Bahia, na costa da Bahia, às vezes no Rio de Janeiro, e já saíam do barco, já saíam da terra, já saíam de Anchieta para o alto mar, com 30, 40 mil reais de dívida, entre pesca, iriam levar a isca, gelo, óleo diesel para o barco, além de ter que comprar, né, a comida, gás e outras coisas, o próprio gelo em si. Aqueles homens já saíam dizendo, pastor, eu estou indo para alto mar para pescar, para trazer para minha casa, mas já saio daqui com 40 mil reais de dívida. Eu tenho que pescar 4, 5 dias só para pagar o prejuízo do que eu já comprei para levar para o alto mar. Agora, você já imaginou quando aqueles homens voltaram, frustrados naquela noite de pesca, pescam ali bem perto uma quantidade enorme de peixe, cardumes de peixe, e não puderam usufruir, porque tiveram que renunciar, virar as costas para um padrão e seguir totalmente o estilo de vida, que eles não sabiam o que seria, como seria, onde aquele homem os levaria. A Bíblia fala que Jesus não tinha sequer onde reclinar a cabeça, mas aqueles homens seguiram o chamado de Deus. A segunda coisa que eu deixo para você, chamado de todos, missão de cada um, quando eu tenho que cumprir a minha obediência. Porque não adianta você renunciar a coisas se você não obedecer. Tem muita gente que é o mestre em renunciar, abre mão de coisas, abre mão de oportunidades na sua vida, mas não tem um coração obediente.
A palavra de Deus diz: obediência quero e não sacrifício. 45 missionários abriram mão, renunciaram, mas ouviram o chamado de Deus, em obediência a esse chamado, com certeza, deixaram tudo para seguir Jesus. Quando eu digo obediência, eu estou dizendo para você que aqueles homens nos ensinam nessa noite, que logo depois que abandonaram tudo, seguiram a Jesus. Largar tudo, abandonar tudo, é renúncia. E seguir é obediência. Entre o chamado há o convite e há também a realização da obra. Tem muita gente que é chamado, tem muita gente que ouve o chamado de Deus, tem muita gente que até se lança ao chamado de Deus, mas não tem obediência. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas que poucos são escolhidos. A renúncia é aceitar o chamado, a obediência é o cumprimento desse chamado. Pastor Juraci Lemos, um grande missionário de missões mundiais, de missões nacionais, de missões estaduais, deão do seminário, muito conhecido no nosso estado, ele tem uma frase famosa que diz o seguinte, pastor Marcelo: quem é mais corajoso? Quem obedece ou quem desobedece a Deus? Quem é o mais corajoso, Cris? Quem obedece ou quem desobedece? Aí fica uma dúvida. Será que quem obedece é mais corajoso que quem desobedece? Porque quem desobedece vai ter consequência. Todo filho desobediente sabe que vai ter consequência. Todo aquele que recusa o chamado de Deus, a obedecer a Deus, vai ter consequência. Mas aquele que obedece também não vai ter uma vida fácil. Porque muitos obstáculos virão, muitas dificuldades enfrentaremos. Obedecer ao chamado de Deus é deixar tudo. E o texto diz que foram para a terra, ancorar os seus barcos, amarrar os seus barcos no tronco, como quem está ancorando sonhos, como quem está ancorando planos, como quem está abrindo mão de tudo para seguir em obediência à palavra de Deus. A primeira obediência foi quando Pedro diz: Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Logo em seguida, Pedro demonstra obediência. Pescaram a noite inteira. Pedro e os demais discípulos, Tiago e João, os mais pescadores, conheciam do mar de maneira que Jesus talvez não conhecesse aos olhos deles. Até então Jesus era desconhecido. Como um homem chega aqui, que não conhece do mar, que não conhece da pesca, e diz que aqui vai ter peixe? Estudiosos dizem que o lago de Genezaré, que tinha 12 quilômetros de extensão, era um lago que durante o dia as águas lá embaixo eram geladas. E durante a noite as águas ficavam mais quentes e os peixes vinham à tona para comer outros peixes. Por isso que eles trabalharam a noite inteira, durante a noite, a madrugada, e não tinha peixe, o que era comum ter. Mas durante o dia não era comum ter, era quase impossível naquela hora do dia, ao romper da manhã, ter peixe na praia. Mas quando você obedece a Deus, você vai ver o milagre acontecer na sua vida, amém? Quando você obedece a Deus, você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Onde não tinha peixe, vai ter. No deserto, uma multidão passa fome, dá-lhes voz de comer, não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes, o meu nada na mão de Jesus é milagre. E de repente, uma multidão de mais de 10 mil pessoas é alimentada. Quando eu obedeço a Deus, quando eu lanço fora todos os meus medos, todos os meus conflitos, e obedeço a Deus, Deus realiza o impossível na minha vida. A terceira e última coisa que eu deixo para você: chamado de todos, missão de cada um, quando eu tenho determinação para cumprir o meu chamado. Uma coisa é renunciar, outra coisa é obedecer, e a terceira coisa é ter determinação. Mas o que tem a ver determinação, pastor? O que tem a ver determinação para cumprir o chamado? A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que cumpre o chamado não pode desistir, não pode abrir mão do seu chamado. No mês de junho agora, eu completei 21 anos de ministério. Eu fui o pastor mais novo a ser ordenado no Espírito Santo. Eu fui ordenado com 22 anos, completei agora 21 anos de ministério. Já tem gente somando a minha idade, né? 43, para facilitar a sua vida. 43 anos eu tenho, 20 anos de ministério, e se o governo deixar, daqui a pouco eu me aposento. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não foi fácil 21 anos de ministério.
Não foi fácil, já pastorei 3 igrejas, trabalhei 10 anos com missões mundiais, estou atualmente trabalhando pela convenção como promotor de missões estaduais, mas o meu chamado sempre teve que ter determinação. E o texto diz, bem como Tiago, Simão, filhos de Zebedeu, que eram sócios, ouviram o chamado, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Tinham determinação aqueles homens. Eu não sei qual a palavra, eu não sei qual a sensação que tiveram naquele momento na presença de Jesus, mas uma coisa é certa, aqueles homens eram determinados. Talvez não tinham tanta cultura, talvez não eram homens doutos na lei, porque eram pescadores, não tinha muita ligação com a cultura. A gente percebe na vida daqueles homens, pelas suas palavras, que eram homens de pouca cultura, mas eram homens determinados, obstinados, e são homens assim que Deus usa. Você pode dizer, mas olha pastor, eu não tenho chamado para ser pastor, eu não tenho chamado para ser missionário, não importa se você não é chamado para ser pastor, se você não é chamado para ser missionário, se você não é chamado para ser promotor, se você não é chamado para fazer parte do louvor, o teu chamado é cumprido onde você está, agora mesmo onde você está. Terminando o culto, você pode mandar essa mensagem, que vai ficar gravada, para alguém da sua família, para alguém conhecido seu, ou mandar uma mensagem ali no WhatsApp para alguém, dizendo que está orando por ele. Esse é o teu chamado. Como eu disse no início, volto a dizer, o mundo mudou, mas a nossa mensagem não. A palavra do nosso Deus subsiste para todo sempre. Quando Simão Pedro ouviu de Jesus a ordem, imediatamente ele obedeceu, com determinação ele obedeceu, e seguiu até a morte, morte também de cruz. Diz a história que Pedro foi morto, crucificado, mas não aceitou ser crucificado como seu mestre, e pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Foi até o fim, com determinação a seguir o seu chamado. Teve um momento na vida de Pedro, que todo mundo conhece, quando Pedro nega a Jesus 3 vezes. Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar. Alguns até acharam que a vida, que o ministério de Pedro, que o apostolado de Pedro estava se encerrando ali. Alguns dias depois, Jesus ressuscita, se encontra com Pedro em João capítulo 21, o mesmo Pedro, que tinha voltado para a pesca também. Se você ler João 21, eles vão pescar novamente, e não pescam nada, e Jesus se apresenta mais uma vez na praia, como aconteceu no início do ministério, ele também aparece no final do seu ministério aqui na terra. E ele cuida de Pedro e diz, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe da determinação do meu coração, o quanto eu te amo, o quanto eu estou disposto a morrer por ti. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. E eu encerro, amados, contando para vocês que aqueles homens que tinham determinação também tinham medo. Aqueles homens que tinham determinação e obediência, renunciar a tudo, também sabiam dos obstáculos e dificuldades. Há um texto na Bíblia em Lucas, capítulo de número 18, de 18 a 30. Lucas 18, de 18 a 30. Um jovem rico se encontra com Jesus. Não tem nome, é chamado de jovem rico, ou um dos principais. E em Lucas 18, 18, ele faz uma pergunta a Jesus, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz àquele jovem, faz isso, já fiz, faz isso, já tenho feito desde a minha juventude, vende tudo quanto você tem e dê aos pobres, vende tudo quanto você tem e entrega aos mais necessitados. Ali nasceu o Bolsa Família, olha que interessante, Jesus está ali dizendo, deixe e cuide dos pobres. A palavra de Deus diz que aquele homem não abandonou tudo, não queria se desfazer dos seus bens, e sai pior do que entrou na presença de Jesus. A pergunta é o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. E depois de Jesus responder as questões dele, ele sai porque não queria abrir mão, não queria renunciar, não quis obedecer, não teve determinação para seguir Jesus pelo caminho. Mas por que eu estou citando isso? Porque lá no finalzinho de Lucas capítulo 18, quando Jesus diz, dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, Pedro que estava ali, ouvindo isso, diz, Senhor,
Se é difícil entrar no reino de Deus que tem riqueza, e o que será de nós que deixamos barco, que deixamos pesca, que deixamos rede para te seguir? O que será de nós? E sabe o que Jesus responde para eles? Não há ninguém que renuncia, não há ninguém que obedece, não há ninguém que tenha determinação, que não há de receber 100 vezes mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Amados, o chamado é de todos, mas a missão é sua, a missão é de cada um de nós. Eu poderia falar nessa noite de todos os projetos, plantação de igreja, revitalização de igreja, Anjos na Noite, que cuida de jovens nas ruas de Vitória, Projeto Ser Mulher, que nessa semana agora devolveu 4 mulheres para suas famílias em plena pandemia, Rosa, 60 anos, desses 60 anos, 20 vivendo no mundo das drogas, em plena pandemia, os batistas, a Igreja Batista de Paú, devolve Rosa, devolve Bianca, devolve Salete, devolve Vanuska para suas famílias em plena pandemia. Sabe o que é isso? Eu cumprindo o meu chamado, você cumprindo o seu chamado, orando, indo e contribuindo. O chamado é de todos, mas a missão é de cada um de nós. Eu quero encerrar orando com você, dizendo, meu amado, não permita que esse tempo que estamos vivendo de isolamento venha enfraquecer você espiritualmente. Não permita que esse tempo, longe do templo, mas perto de Deus, venha enfraquecer a tua fé. O templo está fechado, mas os nossos corações, como igreja viva do Deus vivo, está aberto. Ore, se santifique e testemunhe do poder e da graça de Deus onde você está. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio de, mesmo com toda a dificuldade que estamos enfrentando nesse momento de pandemia, de isolamento, onde o medo nos cerca a cada dia, onde a pandemia bate à nossa porta, chega bem perto da nossa família, alguns dos membros de nossas igrejas já estão infectados, como o pastor Salvador, como a irmã Aline, nossos missionários ali, entre os quilombolas em Presidente Kennedy, que no dia de hoje tiveram o exame atestado como positivo, mas eu creio no poder do Senhor, porque homens e mulheres que abriram mão, que renunciaram, que tiveram determinação e obediência, são cuidados pelo Senhor. Tem misericórdia deles, Pai. Tem misericórdia dos enfermos que aqui foram citados dessa igreja. Agradeço aqueles que já foram recuperados, suplique em favor dos enlutados, mas eu te peço pelo nosso estado, Senhor, tem misericórdia de nós, estenda a tua mão de poder, assim como o Senhor agiu poderosamente na vida de tanta gente, como o Senhor agiu na vida dos leprosos, que também era uma doença contagiosa, e quando chegavam perto do Senhor, dizia, Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo, e o Senhor dizia na tua palavra, quero, seja limpo, limpe o nosso país dessa moléstia, Senhor, limpe o mundo dessa praga, todo o poder e autoridade estão nas tuas mãos, nós estamos confiando em ti, Senhor, o nosso coração está fortalecido no Senhor. Eu sei, meu Pai, que a cada dia vivemos tempos difíceis, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do milagre, numa praia onde não tem peixe. O Senhor é o Deus que ressuscita Lázaro depois de 4 dias. O Senhor é o Deus do impossível, e agindo o Senhor em nossas vidas, ninguém pode fazer nada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos tome na palma das tuas mãos nesses dias, cuide da nossa vida, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa saúde física, emocional, psicológica, espiritual. Pai, cuida do pastor Marcelo, da sua esposa, da sua família, guie e oriente o caminho que o Senhor quer que eles possam seguir. Pai, que eles tenham determinação, que eles possam renunciar e receber do Senhor um novo ministério, que eles possam ter determinação, que o Senhor vai à frente deles, fazendo o que é melhor para eles e para a igreja. Assim oramos, Pai, porque eu creio, eu peço e eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os amados irmãos de Paú, os irmãos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade, pastor Marcelo, Fabiana, e Deus abençoe os irmãos.
estrada é muito longa, vou continuar, pois o Senhor está sempre a me proteger. Se sinto aqui, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger. Se sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tudo é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Se sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há tanto pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Diga, igreja, eu tenho um chamado. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Quão bom é ouvir a palavra de Deus, quão bom é podermos descansar no Senhor. Ouvindo o pastor Fábio Daniel, e nesta noite, desafiadora para mim, desafiadora para você. Este é um tempo muito delicado para nós como igreja, mas nesta noite precisamos estar atentos a não só ao que foi transmitido através do pastor Fábio Daniel, mas estar atento a todos os ensinamentos que o Senhor trouxe através desta mensagem. Eu aprendo, pastor, e aprendo, amados irmãos, que este é um tempo que nós precisamos aprender a conjugar, no mínimo, 3 verbos. Precisamos aprender a conjugar o verbo confiar. É tempo de confiar irrestritamente no Senhor. Este é um tempo de conjugarmos o verbo esperar, esperar o agir de Deus. E este é um tempo de também conjugarmos o verbo depender, depender única e exclusivamente daquele que nos salvou, que nos diuturnamente vai sustentando e guardando-nos em todo o tempo e a todo tempo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a tua casa. Agradeço aos irmãos pelas orações. Estivemos de férias, eu e a Luciene, e pudemos aí realmente receber do Senhor todas as orientações necessárias. Como já fora dito, domingo estaremos aqui
para realizarmos na parte da manhã, estarmos com os irmãos na parte da manhã, mas à noite, o culto de gratidão por esses quase 18 anos à frente da Igreja Batista em Paú. Então, conto com as tuas orações, conto contigo que estará nos assistindo, né? Eu disse para a nossa primeira vice-presidente que não é tempo de aglomerações, não é hora para isso, né? Mas não nos faltará oportunidades de novamente estar aqui com os irmãos. Como disse muito bem o pastor, ou o Espírito Santo através do pastor Fábio, é preciso obedecer, mas é preciso, para obedecer, renunciar. E é por isso que nós estamos neste tempo certos de que o Senhor tem agido em nosso favor. Muito obrigado por suas orações e que nós, como igreja do Senhor Jesus, neste lugar, continuemos a avançar, porque grandes ou maiores coisas o Senhor tem a realizar em nós e através de nós neste lugar. Amém? Que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Lembrando os irmãos que esta frase está patenteada. Primeira palavra está com? Pode orar? Vamos então orar agradecendo ao Senhor por este momento tão maravilhoso. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este tempo que o Senhor reservou a nós, aqui no templo, porque os teus filhos, ó Deus, têm sido doados neste momento para que a tua palavra chegue à tua igreja que está, ó Deus, em casa. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Muito obrigado pelos desafios, ó Deus, que foram lançados nesta noite. Muito obrigado porque o Senhor tem agido com graça e poder em nós. E, ó Deus, o Senhor tem nos chamado, ó Deus, para sermos usados por Ti irrestritamente neste tempo. Então, que cada um de nós se coloque, ó Deus, à disposição do Senhor. Que cada um de nós, ó Deus, renuncie ao que for necessário para que cumpramos este chamado. Muito obrigado, ó Deus, porque neste tempo tão difícil, nós sentimos, ó Deus, de uma forma tênue, o agir do Senhor sobre nossas vidas e sobre nossas casas. Ó Deus querido, quantas dificuldades nós temos contemplado e nós temos, ó Deus, assistido. Ó Deus querido, nossos corações encontram-se apertados, mas também, ó Deus, certos de que o Senhor está agindo em nosso favor. Dá-nos, ó Deus, palavras sábias neste momento, ó Deus, em que precisamos confortar aqueles que vêm ao nosso encontro em busca de conforto. Dá-nos, ó Deus querido, ou usa-nos poderosamente quando, ó Pai, que talvez perderam um ente querido, que o Senhor esteja nos usando, Pai. Que a tua igreja continue, ó Deus, avançando. Que a tua igreja não se quede ante, ó Deus, esse tempo tão avassalador, mas esse tempo, ó Deus, em que o Senhor nos convida a dependermos unicamente do Senhor. Que, ó Deus querido, o nosso olhar esteja fito unicamente no Senhor, porque sabemos que este tempo vai passar, mas não seremos mais os mesmos. Esse tempo de crise, ó Deus, há de se findar, mas seremos, ó Deus, melhores servos. Seremos, ó Deus, servos, ó Pai, que aprenderam ao longo do deserto a ouvir a Tua voz, e grandes coisas o Senhor tem reservado para nós. Ó Deus, sustenta-nos neste tempo difícil, segura as nossas mãos, Deus, porque, ó Pai, se não for assim, nós não iremos resistir, mas temos resistido porque o Senhor tem nos sustentado, haveremos de continuar resistindo porque o Senhor continuará nos sustentando. E, ó Deus, haverá um tempo em que estaremos aqui no templo, ó Deus, de uma forma tão maravilhosa, revendo os nossos irmãos, alçando as nossas vozes, olhando para trás, e, ó Deus, então dizendo em alto e bom tom, que não há Deus maior, não há Deus melhor, e não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ó Deus querido, haverá um tempo em que voltaremos ao templo, mas as pessoas estarão olhando para nós como igreja e estarão nos indagando a razão da nossa fé. E aí nós poderemos, de uma forma muito mais pujante, dizer que é Jesus Cristo o nosso Salvador. Muito obrigado. Dá-nos, ó Deus, um restante de semana abençoado, abençoador. E, ó Deus querido, leva-nos em paz ao lar. E, ó Deus querido, os teus filhos que estão em casa, que o Senhor continue sustentando e protegendo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo seja com cada pessoa que, ó Deus, está sendo alcançada neste momento, e, ó Deus, cada lar, ó Deus, aqui no templo representado, e com todo o teu povo espalhado na face da terra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém e amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Glória a Deus. Aleluia. Amém.